vai melhorar nas implementações, Marina? Acredita se quiser. Watch Tech. Desde lá de 2007, quando você começou a estudar, né, a tecnologia e os projetos começaram a acontecer, a gente sabe que muita coisa mudou. Né? Muitas empresas passaram a adotar a tecnologia, os projetos se tornaram mais complexos e a quantidade de empresas, né, que estão estudando e tendo que implementar isso cresceu bastante. E existe a necessidade de regulamentar. Tem que ter regra, né? Para tudo tem que ter regra. E a gente sabe que existem regulamentos específicos sobre como as tags e os leitores precisam operar. Muito bem. Né? Como que funciona isso? O que nós temos? Nós temos a primeira coisa que a gente tem que ver. A gente está no Brasil, ok? Então, existe uma agência regulatória do espectro de frequência brasileiro. Isso é a Anatel. Então, a Anatel é a nossa agência nacional de telecomunicações, que ela vai regulamentar o uso do espectro. Se eu estou falando que o nosso sistema é RFD e RF é as iniciais de radiofrequência, ela usa ondas de radiofrequência, ela usa uma frequência, então ela tem que estar de acordo com as regulamentações da Anatel. Se você estiver em outro país, você vai ver a regulamentação que a agência regulatória daquele país. Muito bem. Ok? Então não significa que eu vou colocar um sistema aqui no Brasil e vai ser plug and play para o Chile, por exemplo. Não vai. Ok? Porque as agências são diferentes. Se nós estamos abaixo do guarda-chuva da Anatel, nós temos que respeitá-la. Então, ou seja, a gente está respeitando o uso do espectro de frequência que a Anatel determina. Correto. E o RFD está embaixo disso, embaixo de equipamento de radiação restrita. Por que equipamento de radiação restrita? Porque eu emito sinal de frequência e ele tem limite de distância de leitura. Muito bem, tá ótimo. Isso é a regulamentação que a gente tem embaixo do RF. E do ID, olha que legal, a gente também tem determinações do ID. O que é o ID? Identificação. Certo. Se você vai trabalhar com o seu sistema na cadeia de negócios, na cadeia de abastecimento, ou o que significa cadeia de abastecimento? Eu produzo na fábrica, mando no CD, do CD para as lojas e da loja ao consumidor. Se eu tenho isso, Marina, eu preciso estar abaixo de quem manda no ID, quem padroniza o ID. E quem padroniza o ID? A GS1. Porém, se o seu sistema é um controle interno, o seu ID vai ser só para controle interno. Vamos supor um inventário de patrimônio e tudo mais, de ativo fixo, então que você usa o patrimônio como o código do inventário, você não precisa estar embaixo das regras do GS1. E, doutora Renata, essa padronização do GS1, ela tem atualizações de quando que ela é? Como é que funciona isso? A nossa padronização que nós temos hoje é a Gen 2 V2. Isso que tange o RFD UHF, que é a frequência que a gente usa de 860 MHz até 960 MHz. Essa é a faixa de frequência que a gente trabalha mundialmente falando. É obviamente que o Brasil, como a gente acabou de falar, ela está abaixo da Anatel, então ela trabalha de 902 a 907.5, depois dos 915 até 928 MHz. Isso daí é o que a gente chama de Gen 2 V2, em que existe um que a gente chama de RAIN RFID. Então, a RAIN RFID foi um pool de empresas que trabalharam juntos para fazer a implementação de RFID na sua cadeia. Muito bem. O que aconteceu? A Gen 2 V2, ela foi implementada, se não me engano, em 2013. Certo. E o que aconteceu? Em 2021, 50 empresas, eles se reuniram e falaram assim, vamos melhorar isso aí. Está previsto um lançamento agora da Gen 2 V3. E o que vai melhorar nas implementações, Marina? Acredita se quiser. Que coisa boa. É tão bom, né? Já tô vendo as implementações, já colocando com a Gen 2 V3. Quando a gente faz uma leitura do RFD, a gente tem uma zona de interrogação.
O que é a zona de interrogação? A gente energiza e quando todas aquelas etiquetas que estão energizadas, elas estão dentro de uma área. E essa área a gente chama de zona de interrogação. O problema são as etiquetas que estão na periferia, que estão justamente na borda dessa área. Elas não recebem uma energia suficientemente boa para responder para o leitor. Lembre-se que quando a gente está falando de etiqueta UHF, a gente está falando passiva. E o que é passiva? Eu não tenho bateria. Então, ela usa a energia do leitor, ela energiza, a tag energiza, ok? Com aquela energia capturada do leitor, energiza o CI, o chip, e esse chip, então, devolve para o leitor essa uma outra energia, porque ela tem algumas funções feitas. Então imagine, se ela recebe aquela energia do leitor, utiliza para energizar o chip e devolver, você imagine o quanto de energia que ela devolve para o leitor. 1000 vezes menor. É muito assim, praticamente zero. Agora imagine na periferia, na borda dessa zona de interrogação. Existem algumas leituras que são devolvidas para o leitor, mas são incompletas. Mesmo assim, o leitor tem processamento para tal. Ele exige o processamento do leitor para justamente retirar essas leituras. Com Gen 2 V3, isso daí já vai ser sanado. Então, aplicações que eram difíceis de enxergar, as tags desejadas, as tags que estavam na periferia, que não estavam sendo lidas ao redor, que é muito difícil. Veio a solução. Veio a solução. E agora trazendo aqui para a nossa realidade, né, da Captec by Cube, o que vai mudar nas implementações da Captec nos nossos clientes com a vinda do Gen 2 V3? Vai ter outras implementações que a gente nem entende ainda, né? Então a gente vai ter que esperar chegar o Gen 2 V3 para entender os benefícios que virão. Eu vou ter que estudar o protocolo para entender como que ele vai lidar, qual vai ser a diferença e tudo mais. Depois adquirir equipamentos, adquirir CI e tudo mais para implementar. Então, eu acredito, Marina, que virão outras implementações que a gente não imagina hoje. Entendi. Olha que legal. Então, é um novo mercado, uma nova estrutura. Mas a gente tem que aguardar o mercado. A gente não vai poder se precipitar, até mesmo porque a gente precisa ver leitores, CIs, todos vindo do mercado para que a gente os entenda para fazer a implementação mais certa possível. Entendi. Esse episódio fica por aqui e se você gostou, não deixe de seguir e deixar o seu like no nosso canal do YouTube. Você pode também nos acompanhar no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. E se você quer saber um pouquinho mais sobre rastreabilidade, identificação e captura automática de dados, entra no nosso site www.captec.com.br. Se você tem algum outro assunto que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para o PodTech, deixe aqui nos comentários. Quem sabe o próximo episódio pode conter o seu assunto. Até a próxima! PodTech.